Qual a relação entre úlcera e credibilidade? E principalmente, como a descoberta do tratamento e da cura dessa doença pode te ajudar a elevar seus níveis de persuasão. Meu nome é Diego Starling e eu falo das formas de valorização do seu tempo e das suas ideias. Uma a cada 10 pessoas, em alguma vez na vida, vai ter problema de ulceração. E até pouco tempo atrás, o senso comum achava que essa doença era fruto de hábitos que estavam ligados a consumo de bebidas alcoólicas, a estresse. Na verdade, muitas pessoas têm essa crença até os dias de hoje. E não existia tratamento. O tratamento, ele visava coibir os sintomas dessa doença. Feijoada, né? Vai estufar? Se estufar, tem estomazil. Vamos comer sem medo. Feijoada! Não atracava o cerne da questão. Até que em 1980, 2 pesquisadores descobriram a causa dessa doença. E a causa dessa doença é uma bactéria que foi denominada H. pylori. Tudo resolvido? Não, nada resolvido. Na verdade, com essa descoberta, os cientistas da época contiveram seus risos. Ninguém acreditou na descoberta dos 2 pesquisadores. Eles foram motivo de chacota, principalmente porque um deles estava ainda cursando a residência. Ninguém deu credibilidade para eles. Passaram-se os tempos. Existiam 3 problemas na credibilidade. Primeiro era o senso comum. Todo mundo acreditava que essa doença estava ligada a hábitos ou ao estresse. Segundo, a quem a fonte daquela informação. Eles não eram pesquisadores renomados, não estavam na catedral do conhecimento científico. E outro problema é quanto à localização desses cientistas. Ciência é ciência em qualquer lugar, mas a vaidade humana, ela dá mais credibilidade quando a ciência existe em determinados locais. O tempo passou e Marshall, 4 anos depois, reuniu sua equipe no seu escritório e ele fez uma coisa totalmente inusitada. Ele pegou um pote que tinha 1 bilhão de bactérias e tomou aquele vidro inteiro. Ele relatou que aquele gosto parecia com gosto de pântano. Eu até fiquei pensando quando eu li essa história, como que ele sabe o gosto de pântano, né? Mas, enfim, ele contou que aquilo tinha gosto de pântano. E o que aconteceu posteriormente? Ele começou a sentir a queimação que é proveniente dessa ulceração. Eles fizeram os exames e detectaram que ele estava no início desse processo da doença. Tudo resolvido? Ainda não resolveram. Eles ainda acharam que, como não tinha acontecido a ulceração de fato, vários pesquisadores ainda não acreditaram, não deram credibilidade a essas pesquisas desses 2 cientistas. E ele fez o tratamento com os antibióticos, curou, e mesmo assim as pessoas não acreditaram. Tiveram que se passar 10 anos, só em 1994 a Sociedade de Medicina admitiu esse tratamento. E só em 2005 eles receberam o Prêmio Nobel de Medicina. É uma história assim que deixa a gente bem impactado, né? Era para ter salvado a vida de muitas pessoas muito antes. Mas fica uma pergunta: o que nos leva a acreditar nas pessoas? O que nos leva a dar credibilidade a um discurso? A gente acredita em familiares, alguns, a gente acredita em amigos e a gente tem crenças que podem estar ligadas à religiosidade. Mas a gente não consegue levar um familiar numa entrevista de emprego ou um amigo num processo de venda. Então existem algumas técnicas que podemos empregar em nossos discursos para que a nossa persuasão fique mais efetiva quanto à credibilidade. Então anota aí. A primeira é a narrativa ter detalhes. Detalhes
E esses detalhes, eles devem ser embasados em critérios objetivos, como estatísticas. Esses critérios, eles são válidos principalmente para pessoas que não são autoridades em suas áreas. Quando você já é autoridade em sua área, as suas credenciais, que é outro ponto que dá credibilidade, elas falam por si só. Então, quando você não tem credenciais, você tem que forçar mais a questão dos detalhes. Outra força no processo de persuasão da credibilidade está nas histórias. As histórias têm grande força persuasiva. Não é à toa que a Bíblia é o livro mais vendido na história da humanidade. Então é o seguinte, se você se encontra no mesmo estágio desses pesquisadores, você ainda não tem credenciais que te dão autoridade, que te dão credibilidade no seu processo de persuasão. Foque nos detalhes da sua narrativa. Os detalhes fazem toda a diferença. Busque critérios objetivos, critérios estatísticos. Utilize a emoção para converter. As pessoas, elas compram ideias por causa de dois motivos emocionais básicos: o medo ou o desejo. E depois elas justificam essa escolha emocional através da lógica. Siga esses passos e talvez o seu caminho vai ser menos árduo que desses dois profissionais. Não deixa de curtir o vídeo, deixar seus comentários. É um prazer compartilhar conhecimento com você.